E hoje, o Vasco não tem um reserva do Pablo Verratti. Se o Verratti machucar hoje, a gente está ferrado, para não dizer outra palavra aqui, para o restante da temporada. Então, ó, vamos lá. Todo mundo aqui, vamos lá. Para burro, só falta comer capim. Bom, vamos pular o assunto, né? Que é um assunto que desgasta. A gente vê quanto o Vasco perdeu financeiramente e também desportivamente com essa falta de profissionalismo, né? Diante de um cenário onde teríamos escolhas e vidas melhores. Mas, enfim, Pedrinho, a gente confia no seu trabalho. Por favor, faça aí a sua parte. Enfim, torcedor do Vasco que está triste por conta da eliminação na Copa do Brasil, tem agora o Campeonato Brasileiro pela frente. O Fluminense venceu o Atlético Paranaense no Maracanã ontem por 1-0. Chegou aos 36 pontos, o primeiro dentro da zona tem 32 e o Vasco tem 37. Esse jogo contra o Cuiabá amanhã, já com ingressos esgotados, a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, o Vasco pode chegar aos 40. Tá achando que vai ser fácil? Não vai ser fácil. O Vasco vai enfrentar o Cuiabá, que chega agora, né, nessa quarta-feira de madrugada, né, viajou entre terça e quarta-feira no Rio de Janeiro e vai estar chegando agora para se preparar para essa partida. O Vasco, com ingressos esgotados, voltando a falar, junta os cacos também, psicologicamente, desse elenco, para buscar, quem sabe, um resultado positivo jogando em casa, tá? Vale lembrar que aqui no Rio a gente está sentindo agora um pouco de calor. O tempo meio que virou para situações típicas de verão. Isso eu comemoro, porque o Vasco... existe essa adaptação com esse clima do Rio de Janeiro, original do Rio. Mas a gente espera, né, que o elenco se recupere e jogue amanhã contra o Cuiabá buscando o resultado, porque o Vasco já está a 5 pontinhos da zona, tá? 5 pontos. Vencendo, vai a 8, fica mais tranquilo, 40 pontos, depois joga em casa de novo na segunda contra o Bahia e a gente pode manter uma sequência de jogos positiva. Então, concentração total para esse jogo contra o Cuiabá em São Januário amanhã, e a gente vai estar em loco observando a arquibancada, porque os ingressos estão esgotados. Nós vamos observar. Se tiver espaço vazio aqui, a gente vai registrar tudo para essa cobrança sobre ingressos continuar cada vez mais forte. Então, estaremos de olho, tá? Nós estaremos de olho. Bom, situação envolvendo o BTG, o Banco BTG Pactual e a ACAP. Né? Situação envolvendo aí uma porcentagem, né, da Vasco SAF. Vamos lá. Vamos começar a falar aqui a respeito disso, que é um assunto delicado e meio complicado de entender. Mas só para a gente introduzir. A ACAP, ela herdou da 777 todos os clubes da sua pasta, porque a Liederhall Partners entrou na justiça americana, na corte americana, contra a 777, falando sobre uma pirâmide financeira e que tudo que existia na 777, uma dívida aproximadamente de 10 bilhões de reais, a 777 teria que pagar a credora e seguradora ACAP. Automaticamente, no desenrolar das coisas, a ACAP domina, né, tudo da 777. Tudo, literalmente. Inclusive as ações da Vasco SAF. Quais ações? Por aporte feito, né, cerca de 60 milhões de dólares, 31% hoje está sob controle da ACAP. Tá? Mas e os 70%? Não foi 70%? Então, os outros 39% estão em arbitragem. Essa questão judicial, jurídica, que tem um embrolho absurdo, né? E os outros 30% estão no controle do Vasco, que é o Vasco Associativo. O que está acontecendo? A BTG está em conversas com a ACAP para comprar e adquirir esses 31% no valor aproximado de 30 milhões de dólares. A metade, né, do que a 777 aportou por Vasco para ter o direito nessas ações. E o que acontece nesse cenário? Onde o Vasco entra nisso? O Vasco, que suspendeu as questões do contrato por 90 dias, né, tá para acabar isso agora nos próximos dias. A situação é incômoda com a diretoria, porque a diretoria do Vasco, a diretoria do Pedrinho, eles querem ter um certo cuidado para buscar um novo investidor para não acontecer o que aconteceu com a gestão da 777. Aquele isolamento, aquela distância, a forma de querer lucrar, pouco investimento, enfim. Não é assim que o Vasco busca um parceiro junto com a ACAP. Então já existe um clima
meio que hostil entre o Vasco e a ICAP por conta dessas conversas com o Banco BTG Pactual, e a gente já observa, né, um posicionamento diante dessa questão um pouco mais hostil em relação ao Vasco e a ICAP. Essa questão desse afastamento judicial, ele pode ganhar cada vez mais vulto e ir para a arbitragem e a recuperação das ações, dos 39%, o Vasco tendo, né, de forma majoritária essa questão das ações da Vasco SAF. Situação delicada, tá? Situação incômoda, o Vasco que já negou, né, possível empréstimo com esse Banco Pactual, dando como garantias as questões aí envolvendo a Vasco SAF, negou completamente essa informação, disse que era um absurdo, que nunca aconteceria por aqueles valores, e agora uma conversa com o mesmo banco. E a ICAP incomoda internamente e a situação pode ficar feia, meus amigos. A situação pode ficar grave. Enfim, o Vasco planeja fazer essa venda de forma mais rápida possível. Se entrar em critério de arbitragem, questões judiciais, dificilmente um investidor vai querer dar start nessas ações o quanto antes e essa situação pode se arrastar e o Vasco ter dificuldades financeiras. Então, é muito delicado o que vem acontecendo diante desse cenário. A gente vai estar acompanhando de perto para trazer para vocês todas as informações. Outra situação delicada é a situação de Dimitri Payet. Muitos torcedores questionam, né, o custo-benefício do jogador. Jogador que recebe 1,5 milhão, não está entregando nada, já é reserva do Felipe Coutinho, enfim. Queria saber primeiro a sua opinião, o que você acha sobre essa questão do Payet. O Payet tem contrato com o Vasco até junho de 2025 e quer, segundo nossos amigos da BTB Esporte, quer permanecer até o final do seu contrato. Muita gente já fala internamente sobre esse incômodo. Não é um posicionamento oficial da diretoria do Vasco, mas internamente existe um incômodo sobre esse custo-benefício de um jogador que não vem sendo muito aproveitado pela comissão técnica, já é reserva do Felipe Coutinho, e traz também esse custo-benefício muito alto. O jogador que tem um gol, né, jogando na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e 5 assistências. É muito pouco para quem ganha 1,5 milhão por mês. Então, a gente observando essa questão, a gente está trazendo para vocês deixarem a opinião de vocês lá nos comentários. E aí, o custo-benefício do Payet vale a pena? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. E claro, bora se concentrar para esse jogo contra o Cuiabá amanhã, hein? Porque a gente precisa ganhar. Torcedor vascaíno, agradecer a sua presença. Deixa o like aqui embaixo. Claro, se você puder dar aquela moral, vai lá nos comentários, sempre, deixa a sua opinião, que é muito importante aqui pra gente. Você vai deixar o like, o nosso vídeo vai chegar lá na diretoria do Vasco, vai chegar nos responsáveis, então a sua opinião ali embaixo é muito importante para que isso também chegue, beleza? Compartilhe o vídeo também em todos os grupos que você tem aí para impulsionar a nossa indignação. Um forte abraço, saudações vascaínas. E Vasco e a ICAP, caminhando juntos, estão no mercado em busca de uma solução. Mas a matéria dava conta de que nos próximos dias, se não houver o aporte, o Vasco pode fazer a recompra das ações. Gente, isso não é verdade. Vamos lembrar lá atrás, eu vou deixar no final do vídeo, de novo, quem quiser assistir o podcast que rolou com o Orlando Doninho, o Evanil Ribeiro, o Júlio Brandt, 3 conselheiros do Vasco que leram o contrato lá atrás, quando foi feito com a 777, daqueles 15 conselheiros, e eles falam sobre cláusulas de recompra, que elas aconteceriam nesses moldes. Se a 777 não honrar o pagamento no primeiro ano, tem 30 dias para atrasar, que foi o que aconteceu, aquele aporte do ano passado. Não tem um segundo atraso, mas se nesse primeiro atraso passar do 30º dia, o Vasco pode exercer a recompra por R$1.000, num valor simbólico, das ações que não foram compradas. Ou seja, se 31% já estão sob o poder da 777, que agora repassados à ICAP, que é a seguradora que está comandando as ações, o Vasco tem ainda o direito aos 39%. Então ele vai recomprar esses 39%, com os 30% que ele tem, soma 69%, ele recoloca no mercado. Está tudo suspenso. Não há mais nenhuma obrigatoriedade, então a ICAP não fará nenhum aporte no Vasco. Não vai entrar dinheiro milionário. Os 300 e tantos milhões, porque tinha uma correção, não entram agora até 25 de outubro. Isso é furado, torcedor. Não embarque nessa. O que é certo é o Vasco estar no mercado, o Vasco está buscando soluções e não será surpresa se lá na frente que eu digo, a final do ano, o Vasco levantar recursos e comprar os 31% que a ICAP tem sob o seu poder, indenizar ao longo de alguns anos, acertar essa compra
e tocar a operação da SAF em busca de um novo investidor, desde que a empresa fique grande de novo, e não a empresa como está hoje, com dificuldades financeiras, com dívidas, com os ativos alguns em baixa. Então, essa solução não está descartada. Agora, ter um novo aporte, uma obrigatoriedade da ICAP, sob pena de uma cláusula de recompra, isso não existe, porque está suspenso. A liminar obriga a ICAP a não... É como se fosse isso, olha, você desobriga, você não precisa fazer o aporte, que agora vocês vão resolver como é que vocês vão vender o que já está comprado e dissolve a sociedade. É isso, torcedor. Ah, mas o Vasco vai buscar um parceiro? Vai. Mas não vai entrar dinheiro via ICAP ou por R$1.000 o Vasco vai comprar as ações. Deu para entender? Fechado, torcedor? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Um grande abraço e até mais tarde, torcedor vascaíno, sempre ao seu lado, aqui no nosso canal. E aí, pessoal? O que vocês acham dessa nova fase do Vasco? Será que um novo investidor pode fazer o clube voltar a brilhar? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse assunto vai dar o que falar. Não esquece de deixar o seu like e, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações sobre esse tema tão importante para o nosso gigante da colina. Obrigado por assistir e até a próxima. Se